Olá. Eu preciso começar a tomar fôlego antes do vídeo começar a gravar, porque depois eu dou olá e aí eu fico tipo tomando fôlego, igual um retardado, porque, né? Enfim. Bom, essa semana vocês devem ter visto que aconteceu uma performance no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E essa performance, executada por um homem nu, chamou atenção pelos motivos totalmente errados, porque uma menina interagiu com a performance, uma menina novinha, muito novinha, de uns 4 anos, interagiu com a performance, e já que o homem apresentando a performance estava nu, a internet foi à loucura, porque, oh meu Deus, pedofilia! E já que eu entendo um pouco de arte e percebi que toda a discussão sobre o assunto se perdeu em 2 detalhes, no fato de ser, na verdade um detalhe, o fato de ser uma menina de 4 anos interagindo com uma performance que consiste em um corpo nu. Então, eu preciso colocar algumas coisas, né, para explicitar algumas coisas antes de poder opinar sobre. Vamos lá. Primeira coisa. Uma performance constando de um corpo nu, o público que estava ali estava avisado do fato de que haveria um corpo nu ali. Portanto, se a menina estava lá, ela chegou ali de alguma maneira. Certo? Tudo que consta é que a mãe dela estava com ela. Enfim, sem responsabilizar a mãe por isso, pelo escândalo, pelo enfim, porque não existe nada a ser responsabilizado ali, mas eu já vou chegar nessa parte. Muito bem, a performance executada por um cara que eu não lembro o nome, chamada Labete, não sei, enfim, não sei pronunciar o nome da performance, mas a performance faz alusão a uma obra da artista Lygia Clark, que é uma escultura móvel dos anos 80, chamada Os Bichos, ou O Bicho, tanto faz. A escultura da Lygia Clark consiste de um objeto metálico que tem dobradiças e com o qual se espera que o público interaja, modificando, dobrando, enfim, manipulando o objeto. A performance dessa semana, de anteontem ou anteontem, alguma coisa assim, consiste de um indivíduo nu fazendo alusão ao objeto e é um convite ao público, para que o público vá e manipule esse corpo conforme sua boa vontade. Certo? Ok. Pelo que eu já li sobre, era uma performance que pretendia ser uma crítica a... Eu ia falar espetacularização, mas espetacularização não é uma boa palavra para isso. É uma performance que pretende ser uma crítica à glamorização do objeto de arte enquanto uma coisa intocável, já que muitas vezes que os bichos da Lygia Clark são expostos, eles são expostos dentro de caixas de vidro, o que impede que o público interaja com o objeto, sendo que isso é a sua principal função. Entende? Eu mesmo já tive a possibilidade de ver uma obra dessa e ela estava envidrada, o que não faz o menor sentido porque é contrário à proposta da artista ao fazer o objeto. Beleza, temos a performance, temos a razão da performance e temos o modus operandi da performance, digamos assim. Muito bem. Aí, essa menininha ali, presente na execução da performance e motivada pela sua mãe, foi lá interagir com a obra, tocou os calcanhares do rapaz, do homem, enfim, e foi embora. E nesse instante, todas as beatas do país, que não só as beatas, verdadeiras beatas, mas todos os moralistas e enfim,
O universo nesse instante começou a gritar e acusar a performance de pedofilia, porque era um absurdo, porque, enfim e tal. E antes de seguir, eu preciso só dizer que tocar os pés de um homem nu executando uma performance, nem de perto é pedofilia. Mas eu vou chegar nessa parte mais adiante. Então, meu primeiro comentário sobre o assunto é que eu entendo, até porque eu faço parte desse universo, eu entendo que para quem faz artes, para quem faz cênicas e para quem faz dança, o corpo é uma ferramenta. E, além de ser uma ferramenta, ele é só um corpo. Portanto, a nudez não influencia sobre nenhum aspecto. E a nudez não influencia sobre... Desculpa. E a nudez não influencia sobre nenhum aspecto porque não é o fato de haver um corpo nu num ambiente que o torna um objeto sexual. Aliás, se fosse só um corpo nu que o torna um objeto sexual, as mulheres não teriam problema sendo objetificadas na rua, mas isso é uma outra questão. Ok. Apesar disso, eu tenho uma opinião conservadora dentro desse meio, eu acho que deveriam ser tomados alguns cuidados quando se executa um trabalho em que a nudez não é uma característica necessária. Nesse caso dessa performance, eu não vejo por que o indivíduo executando a performance não poderia estar com, sei lá, não sei como dizer isso, mas um tapa-sexo, talvez, uma cueca, alguma coisa ali que se misturasse à pele dele, em termos de cor, de textura, mas que não deixasse exposta a sua genitália. Não porque eu ache que a genitália do indivíduo naquela situação é ofensiva, mas para evitar que esse tipo de discussão que se formou depois da exposição aconteça. Evitar talvez não evite, mas diminui muito o escândalo, porque, oh meu Deus, enfim. E eu sei que para quem está executando a arte, é chato você ter que fazer esse tipo de exceção porque as pessoas são idiotas e incapazes de perceber que o corpo é só um corpo. Mas as pessoas são idiotas e incapazes de perceber que o corpo é só um corpo. Então, sabe? Eu acho que quando não é necessário, quando não é um ponto a se debater, isso pode ser ocultado, digamos. Para citar uma referência de algo que segue nesse caminho que eu falei, tem um clipe da Cia da Cia. Eu tenho quase certeza que é da Cia. Se eu tiver errado, eu corrijo na descrição do vídeo. Tem um clipe da Cia com o Shia LaBeouf que eles fazem uma dança, enfim, eles fazem uma coreografia e eles estão minimamente vestidos, só com alguma coisa que lhes cubra as intimidades, digamos, né? Então, só algo que cubra, no caso da Cia, os mamilos, porque aparentemente mamilos são muito polêmicos, e, no caso de ambos, algo que lhes cubra os órgãos sexuais. E a coreografia não deixa de funcionar porque eles estão com o mínimo de roupa para não serem considerados nus. É nesse ponto que eu acho que é importante. Claro que o que eu estou dizendo aqui não inviabiliza a presença do nu quando o nu faz parte do argumento. Certo? Enfim, que não é o caso dessa performance que eu estou comentando. Segunda coisa, eu demorei um pouco mais do que eu queria para falar sobre a primeira e agora deu um branco. Segunda coisa, tá, que é um comentário em paralelo. Os profissionais que são responsáveis por fazer retirada de conteúdo sensível de servidores de internet são profissionais que têm prazo de validade. Porque é mais do que sabido que quando você lida constantemente com conteúdo nocivo, duas coisas acontecem. Primeiro, você
vai perdendo a sensibilidade a esse tipo de conteúdo. E além de perder a sensibilidade a esse tipo de conteúdo, você começa a confundir esse tipo de conteúdo com situações completamente banais. Um ex-funcionário do Google que fazia esse serviço relatou uma vez num artigo que ele não conseguia ir a um parque porque a cena de pais brincando com suas filhas, seus filhos, e eu estou falando pais mais homens, mas enfim, a presença de uma figura adulta brincando com uma criança era o suficiente para despertar nele a repulsa, como se aquela situação fosse uma situação de pedofilia. Dito isso, eu preciso dizer que os doentes são vocês, ou se você não for desse grupo de pessoas, mas enfim, os doentes são as pessoas que enxergam no ato de uma menina de 4 anos tocar o calcanhar de um homem nu, pedofilia, já que isso nem de perto configura pedofilia. Os doentes são vocês, que estão dessensibilizados e estão tão alertas para esse tipo de situação e tão desesperados para ver esse tipo de situação acontecer e gritar o quão imoral isso é, que vocês precisam de um nada para ficar escandalizados. Vocês são os doentes, vocês precisam de tratamento. Não é o artista, não é a criança, não é a mãe da criança, não é o museu, não é o curador da exposição, enfim. Vocês que são os doentes. Ok? Se alguma coisa não ficou clara, ou melhor, eu vou rever o vídeo na hora de colocar ele no ar. Se eu perceber que alguma coisa não ficou clara, eu coloco mais desenvolvido na descrição do vídeo. O link para o clipe da Cia que eu comentei, se eu tiver errado e não for o clipe da Cia, eu também corrijo na descrição do vídeo, mas para todos os efeitos eu vou deixar o clipe na descrição. Eu espero ter deixado o assunto mais claro. E é isso. Obrigado por ter visto. Enfim. Eu tô tão exasperado com o assunto que eu tô... Sabe? Quando você fica puto com uma coisa, você começa a tremer de raiva. Então, eu tô nesse jeito. Então, tchau. Eu vou nessa. Abraço.